Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139. O livro dos Salmos é bem no meio da Bíblia. Salmo 139. Nós começamos há algumas semanas uma série nesse salmo. Esse salmo que é dividido em 4 estrofes e cada estrofe apresenta um atributo de Deus. Hoje nós chegamos à última estrofe, falaremos do último atributo de Deus. Essa série foi denominada por nós como o Deus revelado, o Evangelho nos atributos de Deus. E hoje nós veremos mais um dos seus atributos. Entretanto, nós faremos a leitura do salmo todo, do começo ao fim. A exposição será apenas nos versos de 19 a 24, mas nós faremos a leitura do salmo todo. Acompanhe com reverência e fé a leitura da palavra de Deus. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós estamos reunidos aqui e diante desse salmo tão rico que revela quem o Senhor é. Nós queremos nos debruçar e deleitarmos-nos nas verdades que serão proferidas. Mas o nosso coração é obstinado, é duro. A nossa mente é frágil e fraca, Senhor. Não há apenas em nós dificuldade de compreender a verdade. Há em nós uma resistência à compreensão da verdade. Nós gostamos de manufaturar os nossos próprios deuses, Senhor, mas Tu não és um Deus domesticável. O Senhor é Deus todo-poderoso, soberano e justo. Não há Deus igual ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a descansarmos quando a nossa compreensão falhar. Ajuda-nos a nos apoiarmos na Tua Escritura, Senhor, que revela quem o Senhor é. Tu és o Deus que se revelou. A Tua palavra não é meramente um livro humano, mas ela é um livro divino. Os homens que outrora escreveram estavam inspirados pelo Teu Espírito Santo. E por isso, Senhor,
A tua palavra é a única autoridade que nós recebemos da tua parte para definir quem o Senhor é para nós. Que nós rejeitemos a nossa própria imaginação. Rejeitemos, inclusive, Senhor, a nossa maneira de dar respostas fáceis para textos difíceis da Escritura. Ajuda-nos a olharmos para o texto, reconhecermos a autoridade dele e crermos naquilo que o Senhor disse de si mesmo. Edifica-nos como teu povo, Senhor, e transforma o nosso coração de acordo com a realidade da tua justiça, de acordo com a realidade da tua santidade, amor, bondade, graça, verdade, fidelidade e até mesmo a tua ira, que é sempre santa. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos e fala conosco nessa manhã. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Responda para si mesmo, não para mim. Deus é bom ou é justo? Deus é bom ou é justo? Ele ama ou odeia o pecador? Nós podemos responder essas questões rapidamente, irmãos, e até assertivamente em alguns casos, mas frequentemente nós fazemos isso sem refletir devidamente em como os atributos da justiça e da bondade, do amor e da ira de Deus se relacionam. Como a bondade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, subsistem com a sua justiça, santidade, verdade e ira. Alguns veem apenas uma única saída. Eles negam ou a bondade de Deus ou negam sua justiça e santidade. Mas nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus não é um ser humano. Amor e ódio para Ele são sempre santos. Deus ama e odeia, salva e condena e faz tudo isso com perfeita santidade. Mas como nós devemos entender e viver à luz dessa realidade? Irmãos, nós devemos nos conformar ao fato de que Deus é um Deus justo e exige um padrão de justiça superior à nossa própria justiça. Muitos de nós estão cheios de autojustiça, mas nós precisamos nos esvaziar da nossa justiça própria e viver à luz de um padrão muito superior de justiça, a justiça de Deus vista no Deus justo. Nós vimos nesse salmo, nessa série de sermões, que ele trata de vários dos atributos de Deus. Esse salmo, Salmo 139, pertence ao último livro dos Salmos. Para quem não sabe, o livro dos Salmos, que é composto por 150 salmos, é dividido por 5 livros. Cada livro enfatiza determinado elemento da fé. O último livro, que vai do 107 até os 150, é chamado de o livro da consumação. Esses salmos desse último livro apresentam uma perspectiva escatológica, irmãos. Deus libertou o seu povo do exílio. Quantos de vocês conhecem os salmos chamados salmos de romagem ou de peregrinação? Esses salmos eram cantados enquanto o povo voltava do exílio babilônico. Então Deus liberta o seu povo e agora conduzirá o seu povo ao novo céu e uma nova terra, a um mundo transformado, no qual o Senhor dará fim ao mal, definitivamente. Essa é a esperança do salmista no final do Salmo 139. Mas esse salmo como um todo demonstra, irmãos, que Deus é conhecedor de todas as coisas. Nós vimos isso nos primeiros 6 versos. Vimos também que Deus é um Deus presente. Ele nunca está ausente. Ele está em todos os lugares, nos lugares mais remotos. Não há lugar em que Deus não esteja. Ele preenche a sua criação. Vimos isso nos versos 7 a 12. O Senhor também controla o universo e cada dia da humanidade não é de forma alguma um acidente cósmico, mas é um plano devidamente controlado, pois o Criador continua a governar a sua criação. Vimos isso nos versos 13 a 18 e você pode rever lendo o texto bíblico. Agora, na última estrofe, o salmista apresenta uma faceta diferente. Ele faz aquilo que nós chamamos de oração imprecatória. Ele ora para que os ímpios sejam exterminados, e nós veremos o significado disso. O salmista então apresenta uma outra face desse Deus. Ele não é apenas o Deus que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares, que governa tudo. Ele também é um Deus justo.
e ninguém escapará do seu escrutínio. Esse Deus julgará o mundo. E isso é, ao mesmo tempo, irmãos, maravilhoso e assustador. O juízo de Deus transformará a realidade no fim dos tempos. Essa é a esperança do salmista. Mas preste atenção. Antes que tudo mude à nossa volta, essa verdade, isto é, de que Deus é justo, deve transformar a nós mesmos. Deve transformar como nós vivemos. A verdade da justiça de Deus deve nos transformar em dois aspectos, assim como transformou o salmista. O primeiro deles, que nós veremos nos primeiros 4 versos, do 19 ao 22 da exposição de hoje, é: conforme suas afeições à realidade da justiça de Deus. Conforme as suas afeições à realidade da justiça de Deus. Conforme aqui é de tomar a forma. Perceba, irmãos, o salmista em nenhum momento menciona a palavra justiça. Ele não menciona. Mas ela está pressuposta, ela está por trás de tudo o que ele sente, não só do que ele pensa. As suas afeições, isto é, os seus sentimentos em relação ao mundo, estão alicerçados sobre essa verdade inabalável de que Deus é um Deus justo. Para Davi, o escritor do Salmo, o caráter de Deus não é um conceito abstrato, mas o filtro pelo qual ele interpreta toda a realidade. Os atributos de Deus não são temas teológicos, irmãos, são temas práticos que devem impactar a maneira como nós vivemos, e é exatamente isso que acontece com o salmista. O salmista clama no verso 19 pelo fim da perversidade. Ele chama os ímpios de homens de sangue e ordena aos próprios ímpios. Perceba, no meio da oração, ele se refere agora aos ímpios. Vocês, homens de sangue, se apartem de mim. Davi não tolera a proximidade daqueles que provocam a ira do Deus justo. Seu desejo é que o mundo seja livre da rebeldia contra o Criador, e este deve ser também o nosso anseio. Mas o desejo dele, irmãos, não se trata de uma vingança pessoal, porque ele é afetado pela maldade empreendida e praticada pelos ímpios. Não é o mesmo sentimento que nós temos quando nós queremos que um governante que dificulta a vida da nossa nação desapareça. Sabe quando uma pessoa cria dificuldades para você no trabalho, até na família, às vezes você pensa assim, podia desaparecer, né? Para não falar outra coisa. Não é isso que Davi está sentindo aqui. Davi não clama pelo extermínio dos ímpios por causa de si mesmo. O texto deixa muito claro. Davi faz isso porque eles se rebelam contra o Deus justo, a quem ele ama e de quem ele é um parceiro na aliança. O verso 20 deixa isso muito claro. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e como teus inimigos falam malícia. Davi deseja, anseia, as afeições dele estão orientadas para desejar o extermínio dos ímpios, porque os ímpios ofendem o próprio Deus. Você já ouviu aquela expressão, o amigo do meu amigo é meu amigo? Irmãos, eu fui apresentado ao presbítero Márcio, há alguns anos atrás, por um amigo que é um dos meus melhores amigos, o presbítero Anderson Baloni. E eu me lembro do jeito que ele falou, foi bem legal. Ele chamou o Márcio, me chamou, ele disse assim, olha, eu quero que vocês se conheçam, porque eu gosto muito de vocês, eu amo muito vocês, e eu queria que vocês também desfrutassem disso. Então eu olhei para o Márcio, acho que o Márcio olhou para mim, um amigo do meu amigo é meu amigo. Né? E é exatamente isso que acontece. Mas Davi está dando uma outra esfera de interpretação disso. Ele não diz apenas que o amigo do meu amigo é meu amigo, ele diz também que o inimigo do meu amigo é meu inimigo. É isso que ele está dizendo. Você não é amigo de Deus, é inimigo dele, então você não é meu amigo. E esse texto, irmãos, o verso 20, remete exatamente ao terceiro mandamento. Quando nós vemos aqui, eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia, a ideia é que eles carregam o teu nome em vão. Falar aqui tem a ver com o terceiro mandamento que nós lemos na liturgia.
No hebraico, tomar significa carregar, tomar o nome em vão. Como todo ser humano leva a imagem de Deus, então, quem são os inimigos de quem Davi fala? E que falam mal de Deus? Como que eles falam mal? Vivendo de maneira distorcida. A maneira como eles vivem distorcidamente, contam uma mentira para o mundo à sua volta de quem Deus é, e eles se tornam então inimigos de Deus. E essa distorção neles gera indignação em Davi. Não é uma postura de alguém que está afetado pelo ímpio. É alguém que vê Deus sendo ofendido pelo ímpio e deseja o extermínio, para que a glória de Deus seja conhecida e Deus não seja apresentado para os outros de maneira distorcida. É isso que está indignando o rei Davi aqui. Mas talvez você pense assim, pastor, mas não é forte ele dizer que os ímpios devem ser exterminados? E talvez na sua cabeça você pense, não é essa bem a postura que Jesus teve. Nosso Senhor era cheio de amor e de misericórdia. É verdade, irmãos, que na sua primeira vinda o Senhor veio para trazer a misericórdia. Mas o Senhor proferiu juízo contra os ímpios inúmeras vezes. É que a nossa leitura dos evangelhos é bem selecionada às vezes. Várias vezes. Eu quero citar uma. Não sei se vocês se lembram da parábola dos lavradores maus. Tem um rei, que é o dono de uma vinha, e ele arrenda aquela vinha para alguns lavradores maus, e depois de um tempo ele manda os seus servos irem até lá. E Jesus está contando essas parábolas para anunciar aquela geração que ela é uma geração ímpia. E eles matam os enviados, os emissários do rei. Então o rei decide fazer o quê? Enviar o seu próprio filho. Porque o meu filho eles vão respeitar. E eles não respeitam o filho, eles matam o filho também. E nós sabemos que essa história alude à vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas, em determinado momento, o Senhor Jesus pergunta para os seus ouvintes, o que vocês acham que o Senhor da vinha fará a esses lavradores maus quando ele voltar? E eles respondem o seguinte, fará perecer horrivelmente esses malvados. Irmãos, isso é Novo Testamento. Está escrito lá. Além disso, irmãos, além de ficar claro que o Senhor Jesus ansiava pelo extermínio dos ímpios e pelo fim da impiedade, o próprio Paulo em 2 Tessalonicenses descreve Jesus como um vingador, afirmando que ele se manifestará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Irmãos, estou citando o texto do Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. Ele se manifestará com chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. O desejo pelo fim da impiedade é um desejo evangélico, não é um desejo legalista, é um desejo evangélico. Entretanto, ele não pode nascer do nosso próprio sofrimento. Ele precisa nascer do fato de que Cristo é rejeitado e blasfemado no mundo em que nós vivemos. Nós não devemos, irmãos, ansiar por um mundo sem maldade apenas para que nós nos livremos das dificuldades que nós temos, das dificuldades pessoais. Isso é egoísmo, isso não é santo. Não é esse o sentimento que o Salmo 139 está manifestando aqui. A justiça divina deveria nos impactar de tal modo que as ofensas a Deus nos doessem mais do que o nosso próprio prejuízo. Mas normalmente é o inverso. Muitas vezes nós ficamos indignados pelas injustiças que nos afetam, mas nós ignoramos as falsas doutrinas e as mentiras blasfemas que ofendem a Deus. Isso demonstra, sabe o que, irmãos? Que a nossa conduta e as nossas afeições são orientadas pela nossa autojustiça e não pela justiça de Deus. Você fica indignado quando o seu direito é cerceado, limitado ou tirado. Mas quando Deus é ofendido, você fala assim, tudo bem, faz parte do mundo caído. A gente dá até uma resposta teológica. Eu tenho que tolerar. É assim mesmo. E a gente pende, às vezes, em demasia para o lado da misericórdia, assim, não, tem que ser misericordioso.
Mas quando você é afetado pelas injustiças do mundo, aí você quer justiça. Aí você quer fazer acontecer. Sabe por quê? Porque as suas afeições são orientadas por justiça própria e não pela justiça divina. Se fosse pela justiça divina, você ficaria mais indignado quando Deus é ofendido do que quando o seu direito lhe é tirado. Mas as afeições de Davi não se limitam ao desejo pelo extermínio da impiedade. Ele vai um pouquinho além. Ela também se manifesta num ódio declarado pelos inimigos de Deus. No verso 21, o salmista pergunta ao Senhor: não aborreço eu os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam? Irmãos, essa é a mesma palavra que aparece lá no Salmo 5, que nós lemos na liturgia, e também no Salmo 11 que nós cantamos, a palavra aborreço aqui. E essa palavra aborrecer significa literalmente odiar. Fica muito claro até pelo contexto, esse é o texto que deixa mais claro isso. Porque Davi declara abertamente que Deus é odiado por aqueles e por isso ele os odeia também. Os amigos de Davi não são escolhidos por afinidade pessoal, não são, mas pela fidelidade deles ao Senhor. Ele deixa isso muito claro. Como o Senhor é o parceiro da aliança de Davi, ele se opõe a qualquer um que se opõe ao seu Deus. Lembre-se, o amigo do meu amigo é meu amigo e o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Mas a gente precisa entender uma outra coisa, Davi não estava bravo aqui. Ele estava sendo leal a Deus. Essa é uma lealdade incondicional. Ele estava sendo leal a Deus. No verso 22, ele declara que os odeia com ódio consumado. E para eles, esses que se levantam contra Deus, são inimigos de fato. O que é um ódio consumado? O ódio consumado é um ódio perfeito. Isso indica que esse ódio não é um ódio pessoal, caprichoso, implicante, mas um ódio santo, firmado, calcado na justiça de Deus. O salmista odeia aqueles que se levantam contra o seu parceiro da aliança, não aqueles que o afetam pessoalmente. Por que eu digo, irmãos, que esse ódio não é um ódio caprichoso? Porque quando a gente ouve falar, mas Deus odeia e o crente pode odiar, a gente falará mais disso daqui a pouco. Mas quando a gente pensa nisso, a gente associa ao ódio humano, que é aquele ódio caprichoso, sabe? Que assim, eu não gosto da pessoa, então eu vou cutucar, vou fazer mal para ela, Não é esse ódio que Davi sente, de maneira alguma. E nós precisamos entender que, do ponto de vista bíblico, há uma espécie de ódio santo. A Escritura deixa isso claro. Deus odeia, nós vimos isso na leitura que fizemos na liturgia hoje, irmãos. Deus odeia. E se Deus odeia, existe algum ódio santo, porque Deus é santo, santo, santo. Deus se ira santamente. Portanto, odiar nem sempre é pecado. O problema é que o nosso ódio costuma ser corrompido. Por sermos egocêntricos, firmados em nós mesmos, a gente só olha para nós, só pensa em nós mesmos, nós odiamos pessoas por razões erradas e triviais até. Mas a Bíblia só autoriza a gente a odiar por causa de Deus, nunca por causa de nós mesmos. Para ser legítimo, o nosso ódio deve ser obrigatoriamente um ódio santo. E o ódio santo não é um ódio que pratica o mal contra o próximo. Não é. Assim como Deus odeia e ama simultaneamente, nós somos chamados ao mesmo equilíbrio, irmãos. Nós odiamos aqueles que blasfemam contra o Senhor, mas amamos os mesmos por serem suas criaturas. Essa tensão para a gente, ela parece confusa, porque nós somos pecadores ilimitados. Mas em Deus isso não é verdade. E nós devemos espelhar a imagem de Deus. Em nós, irmãos, o ódio tende a excluir o amor. Em Deus, não. Em Deus, a justiça e a misericórdia caminham juntas. Você consegue entender que é possível amar e odiar ao mesmo tempo, santamente? É possível. Veja, Irineu, que foi um pai da igreja, lá dos primeiros séculos da igreja, disse certa vez: a justiça sem bondade não é justa, e a bondade sem justiça não é boa.
Essas coisas precisam andar juntas. Não se trata apenas de amar o pecador e odiar o pecado, tá? Pois o pecado está sempre arraigado, ele está preso ao pecador. Pense, por exemplo, quando alguém faz algo bom para você, alguém vai lá e te dá um presente, ou faz uma boa coisa para você, você diz assim para essa pessoa, eu amo o que você fez por mim. Ou você diz para ela, eu amo você. Mas quando é o contrário, quando é uma coisa ruim, a gente diz, eu odeio o que você fez, e não você. Veja, irmãos, isso carece de lógica. Nós dizemos para aqueles que fazem boas coisas para nós que nós amamos a pessoa, não o que ela faz por nós. Certo? Seria até desrespeitoso. Eu amo o que você fez. Eu não gosto muito de você, mas o que você fez é legal. Não dá para desassociar a pessoa daquilo que ela pratica. Então, o ódio santo é um ódio que se indigna porque a imagem de Deus em alguém está sendo distorcida. E a pessoa é culpada disso. Ela é culpada. Lembre-se, se você é um leitor da Escritura e como crente deve ser, lembre-se do que fez Finéias lá em Números 25, que ele aplacou a ira de Deus quando ele feriu de morte uma pessoa que estava trazendo juízo sobre o povo de Israel. Essa compreensão da justiça de Deus, irmãos, revela para nós que há uma escala de prioridade. Quem que nós priorizamos? Porque o que Davi está mostrando aqui é que o seguinte, em outros salmos ele diz assim, notáveis para mim são os teus santos. Há uma escala de prioridade. Quem nós priorizamos? A família da fé, aqueles que amam a Deus, aqueles que estão aliançados com Deus também? Ou nós priorizamos aqueles que não amam o Senhor? O nosso foco maior sempre deve ser a glória de Deus. É por isso que jamais nós fecharemos as portas do Evangelho aos perdidos. Mas nós não podemos priorizar os inimigos da fé. Uma visão adequada da justiça divina vai dirigir as nossas afeições. Nós amaremos o povo de Deus por quem Cristo morreu e odiaremos aqueles que aguardam o juízo vindouro. Mas esse ódio não é um ódio humano, caprichoso, que diz assim, eu não gosto de você, que desrespeita. Não é isso. Irmãos, o nosso coração precisa ser orientado pela justiça de Deus e não por uma justiça própria, vingativa, ou até mesmo pelo politicamente correto que diz que todo mundo tem que ser amado igualmente, né? Como disse Jesus certa vez, se a vossa justiça não exceder a dos publicanos e fariseus, a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. É isso que ele diz. Conforme as suas afeições, os seus sentimentos, as suas emoções, a justiça de Deus. Esse é o primeiro aspecto que a verdade da justiça de Deus deve conformar. As nossas afeições. As nossas afeições precisam estar conformadas à justiça de Deus. Agora, nos versos 23 a 24, nós veremos um segundo aspecto que a justiça de Deus deve transformar. Conforme seus caminhos à realidade da justiça de Deus. De forma, conforme os seus caminhos à realidade da justiça de Deus. Preste atenção que há uma mudança agora nesses últimos dois versos. A justiça de Deus não deve impactar apenas o salmista no que diz respeito à maneira como ele enxerga as pessoas, o mundo, os ímpios à sua volta. Do contrário, ele também seria digno do mesmo juízo. Davi entende que sem a intervenção divina na sua própria realidade, nele mesmo, ele não seria diferente daqueles que são odiáveis. Não seria, porque ele também se oporia ao Senhor. A justiça de Deus, então, provoca um temor necessário no salmista para que ele faça um autoexame e para que ele não faça esse autoexame sozinho. Ele reconhece que não pode enxergar com clareza nem os próprios desvios do seu coração. Ele sabe que é incapaz de perceber quando ele realmente ofende o Senhor. É por isso que ele apresenta dois grupos de súplicas, que também devem ser as nossas súplicas. A primeira delas, no verso 23, é: suplique que o próprio Deus torne conhecidos os desvios do seu coração. Essa é uma coisa que nós precisamos fazer. E Davi faz. O verso 23 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi está pedindo, são uma série de súplicas. Essa é a primeira série de súplicas. Observe que o pedido de Davi, irmãos, não pode significar que ele está pedindo para Deus conhecer algo novo nele.
Oxe, ele já disse lá no começo do Salmo, Senhor, o Senhor me sonda e me conhece muito bem. Ele já afirmou isso. Agora ele está pedindo, Senhor, sonda-me e conhece o meu coração e prova os meus pensamentos. Deus vai adquirir um pensamento novo, um conhecimento novo sobre Davi? Claro que não. Deus já sabe tudo. O que significa o pedido dele então? O pedido dele significa, Senhor, mostra para mim quem eu realmente sou, porque eu sou incapaz de enxergar a realidade dos próprios desvios do meu coração. Esse é um pedido para que a luz de Deus dissipe a cegueira espiritual e mostre quem ele realmente é. Ele suplica isso a Deus, porque ele sabe que se Deus não fizer isso, ele será como os ímpios. Então essa postura é uma postura de temor e de humildade. Ele reconhece que não pode alcançar por esforço próprio o padrão de Deus. É como se ele dissesse assim, Senhor, eu estou dizendo isso porque nós somos parceiros da aliança sobre os ímpios, mas eu sei que eu também não alcanço esse padrão. Mostra para mim aonde eu preciso trabalhar. Mas percebe uma coisa, sabe aquele crente vacilante que ele diz assim, sabe Bruno, eu falho mesmo nisso, viu, cara? Nossa, como eu falho nisso. Eu sou assim mesmo. Não é isso que Davi está fazendo. Não. Ele não está apenas lamentando pelas suas deficiências, inclusive pelas deficiências que são ocultas. Pelo contrário, ele espera que Deus realize nele aquilo que ele é incapaz de fazer. Essa primeira súplica de Davi, irmãos, por si mesmo, é uma súplica que apela para Deus, para que Deus opere aquilo que ele não pode fazer. Senhor, eu não consigo nem enxergar por onde começar nesse coração bruto, cheio de pecado e de ofensa ao Senhor. É isso que ele... Eu sou que nem os ímpios que eu estava pedindo para exterminar agora, Senhor. Me ajuda, me guia. É exatamente isso que ele faz no segundo grupo de súplicas. No verso 24, suplique que o próprio Deus guie o seu caminho. Agora, nessa segunda súplica, o rei Davi pede que Deus continue a investigação. Senhor, prossiga. Ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. Essa súplica revela que Davi tem um autoconhecimento. Ele tem sim. Ele sabe que, olha, o que ele está dizendo aqui, Senhor, o Senhor vai achar caminho mau em mim. Eu sei que vai. Eu nem sei os meus caminhos, por isso que eu estou pedindo para o Senhor me ajudar, ver se há em mim, mostra quais são os caminhos maus e me guia pelo caminho eterno. Ele tem um conhecimento de si mesmo. É curioso que alguns crentes acham que eles são muito santos. O presbítero Fábio esteve aqui no jantar de casais e na aula no domingo passado, e ele disse algo interessante. Ele disse que as pessoas mais santas são aquelas que se sentem e se percebem as mais pecadoras. Entenda isso quando você vê Paulo dizendo que é o pior dos pecadores no Novo Testamento. Então, ele suplica ao Senhor. Perceba, irmãos, que o salmista, ele sabe que algo de fora precisa guiar o coração dele. Ele sabia que não havia nele, também não há em nós, uma disposição natural que nos incline a escolher os caminhos da retidão, os caminhos que atendem satisfatoriamente o padrão da justiça divina. Ele sabia que não podia satisfazer a justiça divina por si mesmo. É por isso que ele depositava sua fé em Deus como seu Redentor. Todo o sistema, ele está escrevendo no Antigo Testamento, todo o sistema sacrificial da Antiga Aliança apontava para a necessidade de um substituto. Esse substituto, lá na Antiga Aliança, eram os animais. Mas Davi sabia que Deus precisava providenciar um substituto para ele. A ajuda de um Redentor precisava vir de fora, senão ele seria como o ímpio. Ele sabia que o que diferenciava ele do ímpio não era sua própria justiça. Esse final do texto deixa isso muito claro, irmãos. Ele sabia que o que diferenciava ele é que ele tinha um Redentor. Ele se apoiava inteiramente nessa esperança. E para nós essa realidade é ainda mais concreta do que era para o salmista. Talvez você tenha pensado durante o sermão, é difícil conceber essa ideia de que Deus odeia pecadores. Talvez isso até te choque.
E talvez você esteja até um pouco confuso pensando assim, mas como que eu vou odiar os pecadores? Eu também sou um. Eu sei que essa é uma verdade árdua para a nossa mentalidade humanista, limitada, centrada em nós mesmos, irmãos. Nós somos produtos do nosso tempo, nós recebemos influências e nem percebemos. E por isso que essas coisas não soam tão bem para a gente. Entretanto, o texto deveria provocar um outro questionamento em nós. Não apenas o questionamento de assim, como que eu vou odiar, ou como que Deus odeia, mas o questionamento que deveria provocar em nós é por que eu também não sou odiado? Por quê? Por que eu também não sou odiado por Deus? Nós também somos transgressores. Nós também tomamos, carregamos, falamos o nome de Deus em vão. Nós também fazemos como os ímpios fazem às vezes. O que nos diferencia deles? Só uma coisa nos diferencia deles. E não é nada que você tem. Não é a sua personalidade, o seu serviço na igreja, o seu cuidado com a família, ou porque você é um bom profissional, trabalha bem na sua empresa, ou porque você não faz mal para o vizinho, ou para ninguém mais, ou porque você não rouba, não bebe, não fuma. Não. Não é por isso. O que nos difere dos ímpios não é a nossa roupa, tá, irmãos? Não é nem o nosso linguajar. Não é isso que nos faz ser considerados justos diante de Deus. É Cristo. É Jesus em nós. É isso que nos diferencia. Como Deus nos guiará pelo caminho eterno, que é o que Davi pede aqui, sendo Ele mesmo o caminho que nos conduz. Cristo é o caminho, irmãos. É nele que nós somos justificados e recebemos uma justiça que Deus aceita. E essa justiça vem de Jesus. Ele imputa a sua retidão em nós. Somente assim nós somos aceitos por Deus, não com base nas nossas obras. É por isso que essa verdade precisa governar as nossas afeições. É com base nessa verdade que as nossas afeições devem ser reorientadas para uma expectativa de um mundo plenamente justo. Sabe por quê? Porque Cristo não garantiu a nossa justificação pessoal apenas, Ele garantiu a redenção do mundo, do cosmos. Por isso, irmãos, a expectativa de um mundo livre de impiedade deve ser vibrante em nós, assim como o ódio ao mal. Deve ser. Consequentemente, nós devemos anunciar com mais urgência o evangelho aos odiáveis também. Sabe por quê? Porque você é um odiável por natureza. Não pense que Deus olhou lá na eternidade e disse assim, eu vou salvar o Felipe porque ele é muito bonzinho. Não foi isso não. O David, que vai ser diácono, é muito bom. Não foi, irmãos. Não foi por isso não. A Escritura diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza. Leia Efésios. Filhos da ira por natureza. Mas Ele nos amou. Deus também pode se revelar odiáveis, e Ele fará isso, se você pregar o Evangelho para aqueles que você deve amar e odiar ao mesmo tempo. Mas a esperança de Davi não era uma esperança apenas futura, ela era uma esperança presente. Ele esperava que o Senhor guiasse o caminho dele imediatamente pelo caminho eterno. O Deus justo não apenas garantiu para nós, irmãos, um mundo sem pecado, Ele garantiu também uma vida de vitória sobre o pecado e agora. É por isso que a Escritura continua distinguindo o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, o justo do ímpio são diferentes. O nosso Deus é um Deus cheio de graça, a santificação não é um esforço solitário, mas é um caminhar amparado na justiça de Cristo. Se você sabe que Deus é justo, Deus aplica em você mesmo, pelo seu Espírito, essa justiça dia após dia. Essa justiça que nos torna aceitos diante do Pai, ao mesmo tempo nos santifica no presente. Essa é uma verdade, irmãos, que garante que nós podemos confirmar a realidade dos nossos caminhos, a justiça de Deus. Eu comecei o sermão com um dilema. Deus é bom ou é justo? Ele ama ou odeia o pecador? À luz desse salmo, do Salmo 139, irmãos, a resposta não é uma nem outra. Mas ela é a gloriosa união das duas coisas.
Deus é perfeitamente justo ao odiar o pecado e o pecador, e perfeitamente bom ao prover o Redentor para salvar pecadores. Ao mesmo tempo. Sabe onde essa tensão foi resolvida? Na cruz. Porque aquele que era digno de todo amor foi odiado na cruz. Na cruz essa tensão é resolvida. Essa tensão que parece insolúvel aos nossos olhos humanos e frágeis. Ali na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. A sua bondade foi derramada. O padrão superior de justiça que nenhum de nós jamais alcançaria foi cumprido, completado, realizado por Cristo Jesus e entregue de graça para aqueles que depositam sua fé nele. Cristo foi feito odioso na cruz para que os odiosos fossem transformados em pessoas amáveis, justificadas e orientadas pela justiça divina. Porque Deus é justo e justificador daqueles que creem em Jesus, como nós demos na liturgia. Portanto, cristão, ou alguém que ainda não é cristão, não saia daqui tentando ser justo por conta própria. Deixa eu te avisar, você não vai conseguir. O padrão é alto demais. Saia daqui rendido por inteiro ao Deus que te conhece. O olhar de Deus, que antes causaria pavor em nós, por causa do nosso caminho mau, agora, por causa de Cristo, é um olhar de um Pai que nos enxerga por meio da justiça de Jesus. Deixe que a justiça de Cristo transforme as suas afeições e os seus caminhos. O caminho eterno não é um rumo a seguir, é uma pessoa a se conhecer. Jesus Cristo, nosso Redentor, o justo. Siga-o, ame-o, imite-o. Ele é a nossa justiça, diz a Escritura. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos porque não somos aceitos, Senhor, por nada que trazemos em nossas mãos. Nós somos, por natureza, odiáveis, mas em Cristo nós fomos amados. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo e nos escolheu para nos transformar em pessoas amáveis, quando unidos ao Teu Filho, Jesus. Ó Senhor, que nós ofereçamos ao Senhor o devido louvor por essa grande obra da graça. Ó Senhor, transforma o nosso coração. Conforma o nosso coração à Tua justiça. De modo que nós nos indignemos com o mundo que nós vivemos pela razão certa. Livra-nos da nossa autojustiça, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Santifica-nos, Senhor, para que vivamos de maneira coerente e os nossos caminhos louvem-Te, ó Deus. Senhor, o Senhor é bom e maravilhoso. Mas só em Jesus, Senhor, só em Jesus nós podemos responder a isso de maneira satisfatória. Dá, ó Deus, que a nossa fé repouse e permaneça em Jesus. Que a nossa fé cresça em amar e seguir a Jesus. Porque assim, só assim, nós adoraremos de fato o Senhor. Louvado seja Deus por ter falado com o Teu povo. Nós oramos no nome de Cristo, nosso mediador. Amém.